Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Você já recebe a análise do seu caso no outro dia. As informações também dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Boa noite, André. Primeiramente quero te agradecer pelos seus vídeos, pois estão me ajudando muito na minha separação. Meu nome é tal, tenho 25 anos. Desde a juventude sempre fui um cara bem tímido e fechado. Somos dois. Nunca tive muitos amigos e muito menos namorada. Somos dois. Bom, eu não tive namorada, não pela timidez, né, meu querido? Mas não tive namorado também, né? Nossa, é verdade, eu não tive namorado. Nossa, era muito tímido mesmo, muito fechado. Até que um dia, com 20 anos, eu trabalhava num frigorífico, onde conheci uma estagiária que na época tinha 15 anos. Sempre que eu a via, ficava tremendo de vontade de conversar com ela, mas minha timidez não deixava. Até que um dia ela foi colocada para me ajudar, ou seja, ficar do meu lado o dia todo. Até aí tudo bem, começamos a conversar e parece que foi Deus que ouviu minhas preces. Ela me adicionou no Face e a partir daí começamos a nos aproximar. Um dia comecei a criar coragem e a convidar ela a ir para o cinema. Ela demorou um mês para aceitar, mas aceitou. A partir daí começamos a ficar. Por 2 meses até que a pedi em namoro e ela aceitou para minha alegria. Namorado por quase 5 anos. Viajamos muito nas férias, conversamos bastante e nos amávamos como se não houvesse amanhã. Confesso que para mim ela era a mulher da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, extrovertida, muito otimista. Por pior que pudesse ser a situação ruim que estávamos passando, enquanto ela se lamentava ou xingava meio mundo, eu estava lá, apoiando, tirando algo de bom da situação e sempre buscando algo para resolver. Como eu era muito solitário na minha juventude, eu aprendi a jogar online no PC e ela odiava isso, pois meus únicos amigos eram virtuais. Algumas vezes ela chegava do serviço e eu estava jogando e demorava uns 20 minutos para terminar o que estava fazendo e nisso ela ficava no celular me esperando. Eu sei que eu errei em deixar ela esperando, mas isso era a minha única diversão. Eu não saía beber, jogar bola ou algo do tipo. Minha hora de lazer era jogar e me divertir, quando não estava com ela. Olha, veja bem, meu querido. Se fosse assim, na hora do almoço, que a gente tem 1 hora de almoço, eu fico 20 minutos jogando. Quando a gente podia ficar junto, batendo um papo. Aí eu ia falar, poderia ter passado o almoço com ela. Mas se é no seu horário de lazer, tipo, terminou, saiu do serviço, saiu 6 horas do serviço, cheguei em casa. Ela daqui a pouco ela vai chegar, tipo, ela tá vindo aqui para casa. Ela chega, eu tô terminando uma partida que eu comecei antes dela chegar. Tipo, vou levar 20 minutinhos para terminar, a gente vai passar a noite juntos. Eu não vejo problema nisso. Sinceramente, se você passasse a noite jogando, aí é outra história. Ou se fosse o contexto do almoço que eu falei para você. A gente poderia ter passado junto e tal. Mas dentro desse contexto aqui, eu acho super compreensível e não vejo problemas. Então, por isso que eu sempre digo aqui, a gente nunca pode descontextualizar as coisas. Senão a gente, além de distorcer, a gente acaba ou vendo erro na outra pessoa, quando a gente descontextualiza, ou a gente coloca um erro em nós que não é também. Acontece que nós sempre tivemos a ideia de casar e toda vez que os parentes dela nos viam, já falavam, vão casar quando? E eu vi a felicidade dela em querer casar e ter uma família. Eu também tinha esse sonho, mas eu era mais realista e sempre respondia, vamos esperar terminar a faculdade,
pois não temos condição de comprar uma casa ou alugar um apartamento com nossos salários. E falou o quê? A verdade. Né? Falou a verdade. Não existe esse lance de um amor e uma cabana. Tudo na vida requer planejamento, inclusive para casar. Tem gente que acha que, não, a gente se ama, a gente tem que casar. Não, tem que ter planejamento. Por que vocês acham que tem tanta criança no mundo abandonada ou está junto com a família, mas se sente abandonada em meio à família? Por quê? Porque não foi planejado. Tem criança que não foi planejada, mas foi muito bem-vinda, muito bem recebida, muito bem amada, muito bem cuidada. E outras, meu bem, não tinha. A pessoa não tinha preparo nenhum para ser pai, não tinha preparo nenhum para ser mãe. Tem que ter planejamento para a gente fazer as coisas. Ela era uma pessoa muito difícil de lidar. Sempre estressada, brava, qualquer coisa já a irritava. E pelo contrário, eu era a pessoa mais calma do mundo, sempre conversava com ela, acalmava. Até que uns dias pra cá, ela começou a descontar em mim, me mandava tomar no... E mais. E eu sempre falava, para com isso, escute o que você está falando, aonde que está o respeito, eu sou teu namorado. E dali pra frente tudo mudou. Tudo era motivo para briga do lado dela. Eu abraçava e ela me xingava. Se eu fizesse uma piada, era briga. A mãe dela e a irmã falavam para mim, como você aguenta? E eu respondia, eu a amo, ela é especial para mim. Ok, pode ser louvável a sua atitude. Esse quadro tá torto, né? Tem gente que tem toque. Aí a pessoa que tem toque, eu não tenho. Mas a pessoa que tem toque já deve ter passado uns 4, eu já estou no 5º vídeo, sofreu. 4 vídeos atrás sofreu vendo o quadro torto. Antes de gravar eu vi que ele estava torto. Falei, preciso arrumar esse quadro e não esqueci. Então, voltando. Olha, meu querido, sim, pode ser louvável a sua atitude, né? Eu abraçava, mas às vezes a gente tem que perceber também que às vezes essa atitude, apesar de ser louvável, pode não ser muito produtiva. Por quê? Porque a pessoa acha que ela pode fazer o que ela quiser, que a gente vai continuar a estar ali. Vai continuar estando ali e tô sempre do seu lado. E aí a coisa perde um pouco do controle, viu? Então, tem que ficar um pouco esperto com isso, porque às vezes a pessoa está fazendo isso, eu tenho que mostrar para ela, pô, não é assim não. Vai me tratar aí, vai ficar me xingando, vai ficar falando, achando que você está falando com quem? Sabe? Com qualquer um aí? Não. É nessa hora que é o que eu chamo aqui de postura. A gente se posiciona, a gente tem uma postura. Eu era aquele cara apaixonado e romântico, sempre que conseguia levava uma rosa e falava o quanto ela era linda e o quanto eu a amava. Se ela me falasse que estava ficando gorda, eu a olhava e abraçava e beijava mais e mais porque eu estava cego por ela. Tratava ela como minha princesa, fazia tudo por ela, abraçava, beijava e a amava com todas as minhas forças. Nunca levantei a voz ou a mão para ela. Algumas vezes que ela vinha aqui em casa e eu saía mais cedo que ela, eu deixava um bilhete falando bom dia e que a amava. Nossa, que Dom Juan não bem. Até mês passado, sempre que nós saíamos caminhar, íamos olhando as casas e falando como seria a nossa. Isso eu acho fofo. Isso eu acho fofo, porque são projetos. Tá vendo? Tudo pode ser planejado e deve ser planejado? Sim. Mas o que foi para ser planejado antes precisa ser sonhado. Então tá certo. Como que vai ser a nossa? Isso eu acho não só motivador, mas como eu acho fofo o casal fazer isso juntos. Acontece que ela tem uma irmã gêmea e começou a namorar depois de nós e o pai do namorado dela deu um apartamento para eles morarem. E para ajudar, a mãe dela, que era divorciada, vai se casar final do ano.
Ao meu ver, ela estava sendo pressionada psicologicamente pelos parentes e como eu não estava com a ideia de nos casarmos agora, ela me descartou. Olha, meu querido, tudo bem, você pode estar certo. Eu não tiro a sua razão nesse raciocínio, não. Né? Você disse lá atrás que os parentes perguntavam, vocês quando vão casar? Né? Agora a irmã dela, o pai do namorado da irmã, dá um apartamento para eles morarem. A mãe dela, que é divorciada, vai se casar no final do ano. Pode ser. Mas aí entra, né, a questão, tá vendo? A questão das pessoas que são levadas pelos outros. Tá, a irmã, o pai do cara tem dinheiro, deu um apartamento para eles morarem. E eu vou morar onde? Debaixo da ponte? Só por quê? Porque eu quero casar? E você, meu querido, não tem que se sentir mal, hein? Não tem. Então, porque tá vendo? Se eu tivesse dinheiro... Não tem. O pai do cara tinha dinheiro, deu um apartamento para eles morarem. A mãe dela vai se casar no final do ano. E vocês não têm condições para casar. Cada um, gente, tem que assumir a própria situação. Não adianta eu esbravejar. Eu queria ser o Bill Gates. Eu quero. Eu não acredito que o Jeff Bezos foi para o espaço. Né? Ele foi para o espaço, lá levou a astronauta mais velha lá, né? A mulher mais velha aí para o espaço. Eu quero. A gente tem que olhar a nossa realidade, a gente tem que querer progredir, mas de acordo com os nossos passos, celebrando cada passo que a gente dá, do que ficar aí, então, se comparando com os outros, mas é o efeito manada. E cada vez mais a gente vai ter efeito manada. Cada vez mais. Porque com a qualidade que a educação tá, do jeito que a educação tá, cada vez mais manada a gente vai ter. É só aparecer um tocando berrante, bem, que vai um monte atrás. Então, isso infelizmente acontece. Pessoa se deixa influenciar por tudo isso, aí começa a te tratar mal, né? Ser grosseira com você. Então, por quê? Porque ela queria que a vida dela fosse o quê? Cheguei a comprar um anel que era para ser de noivado, mas um dia antes ela me mandou tomar nu e não tive coragem de pedir em casamento. Graças a Deus. Não tem mesmo. Você está sendo super fofo aí com ela e ela te tratando desse jeito? Por isso que eu falo que a gente tem que ter postura. Ainda bem que pelo menos nessa situação você recuou. Do que ter tomado um xingo desse e ainda pedir em casamento. E aí ela terminou comigo, me chamou no quarto, disse que não me amava mais, não sentia mais nada por mim. Falou num tom tão frio que eu não a reconheci. Parecia que ela estava olhando para mim e vendo um estranho e que não tivemos esses 5 anos juntos. Na hora eu tive um ataque, não consegui responder ou falar, desandei em lágrimas, perdi meu chão e meu rumo. Eu a chamei no outro dia e ela me pediu para esperar 15 dias. Após esses 15 dias, ela me chamou e falou que era isso mesmo que ela queria e destacou que não sentia mais nada por mim. Então, meu querido, talvez não tenha esse negócio não de por causa da mãe, por causa da irmã. Talvez ela já estivesse com isso, ela já estivesse percebendo que o sentimento desandou dentro dela e por isso que ela estava te tratando mal. Porque talvez ela estava te tratando mal porque ela mesmo se sente mal. Deixa eu te explicar. Por quê? Porque ela sabe que você é um cara bom. Ela sabe que você está do lado dela, seria aquele cara realmente na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, amando-te e respeitando. Sabe o ritual do matrimônio? Ela sabe que você seria esse cara. Mas o sentimento dentro dela desandou. E aí ela se culpa por isso, porque ela sabe que você é a pessoa certa. Mas ela não está certa. E aí ela se sente mal e ela te trata mal porque ela vê em você o motivo da confusão dela. E aí, empaçoca tudo.
Isso acontece. Sofri demais após isso, pois ainda não consegui aceitar esse término. Difícil acreditar que um amor termina assim. Do dia para a noite estou arrasado. Nesse período que ficamos afastados, pensei muito, conversei com meus familiares e todas as pessoas que conheciam o nosso namoro. Quando falei para a minha família, meu pai só faltou soltar foguete e meu irmão deu graças a Deus, todos me falavam a mesma coisa. Opa, então um detalhe diferente agora, hein? Seu pai quase solta foguete. Ou seja, eles estavam percebendo alguma coisa. Fulano, tá, eles falavam para você, né? Fulano, olhe como ela te tratava, ela te humilhava, te xingava e nunca o que você fazia estava bom. Fique feliz por isso ter acabado, ela não te merece. Você não vê isso, mas ela era uma pessoa terrível com você, sempre resmungando, com aquela cara emburrada. Você fazia mais por ela do que por você mesmo e ela não estava nem aí para você. Parabéns pelo pai e pelo irmão que você tem. Tá vendo? Esse é o tipo de conselho mesmo, sabe? No sentido pleno da palavra. É um conselho que te auxilia no processo racional para a aceitação do término. Porque tem que ser um processo racional. Nenhuma das pessoas que eu conversei apoiaram o nosso namoro. Todas falavam a mesma coisa. Ela não te merecia. No começo fiquei muito confuso porque eu a amo. Agora eu paro, penso em querer voltar, mas sei que não será diferente. Sinto muito a falta dela quando ela estava de bem. Pois é, quando ela estava de bem, quando ela não sei o quê. Tá, só que isso começou a ser cada vez menos frequente. Ela mesmo me disse que era ruim comigo e resolveu terminar porque não estava me fazendo feliz. Para falar a verdade, eu não sei o que pensar. Eu sei que ela me fazia tanto mal quanto bem, mas não estava preparado para esse término. Coloquei na cabeça que acabou e estou fazendo o possível para esquecê-la. Removi ela de todas as redes sociais, excluí tudo que tinha dela e mudei meu trajeto do trabalho porque passava e via ela. Não consigo dormir nem comer, já emagreci 8 quilos, estou fraco, sem rumo e muito abalado. Preciso de conselhos. Meu querido, infelizmente, o que eu vou falar aqui para você é o seguinte: é normal. É normal passar por essas coisas. É lógico que cada pessoa sente e absorve de uma maneira diferente, né? Cada um absorve e lida com essas questões de uma forma. Uns vão sentir mais fome, outros a fome não vai mexer em nada, mas vai mexer o sono. Outros vai mexer o sono, vai mexer o apetite. Outros vão perder ânimo de fazer praticamente todas as coisas que até então costumava fazer e via graça em fazer as coisas. Outros sonham demais com a pessoa, outros não param de pensar de jeito nenhum. Então, mas assim, o ponto em comum é essa sensação de aperto no peito, de tristeza, angústia, o pensamento repetitivo, né? Uma sensação de inconformismo, ficar comparando o que eu estou sentindo agora com todas as coisas boas que a gente viveu. E aqueles pensamentos dos momentos que a gente viveu, das risadas que a gente deu, eles ficam martelando na cabeça. E aí a gente acaba desconsiderando os momentos ruins, que foram muitos. A maneira como ela estava te tratando, você com uma aliança para dar para ela e ela mandando você tomar naquele lugar. Então, quando a gente começa a inverter esse processo, quando a gente começa a entender o jeito que a pessoa agia, o jeito que ela estava fazendo, o jeito que estava me tratando, que isso demonstra sim que o sentimento já não estava mais existindo dentro dela, sentimento para sustentar uma relação amorosa, porque ela pode ter sentimentos por você, sentimento de carinho, de consideração, de saber que você é esse cara bacana, ela sabe. Mas ela não tem mais sentimento para sustentar uma relação amorosa. Então eu não posso querer insistir em alguém que não pode corresponder àquilo que eu tenho a oferecer e o que eu mereço receber. Eu mereço receber. Eu não mereço abraçar, acalmar e ficar recebendo xingo. Então nessa hora a gente começa a pegar essas informações,
de maneira racional, e isso vai começar a nos auxiliar. É usar o racional, não tem outra alternativa. Faça isso, faça aquilo, faça assim, né? É usar sempre o racional nessa análise. E entender que esse processo de tristeza, que esse processo de que, talvez eu vá perder uns quilinhos, sabe? Que isso pode acontecer, não significa que vai acontecer com todo mundo, não. Mas isso pode acontecer. E caso aconteça, eu tenho que entender que é normal. Por exemplo, é como eu falar para uma pessoa, olha, você vai fazer quimioterapia e seu cabelo pode cair. Certo? Então, o cabelo pode cair. Tem gente que talvez não caia, tem gente que caia um pouco. Então, quer dizer, ou seja, ai meu Deus, meu cabelo está caindo. Faz parte do processo. É normal. Então, é o que eu estou dizendo. É normal. Não é agradável, mas é normal passar por determinadas situações pós-término. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.